Souza, terapeuta sistêmica, educadora, diretora do IEC, do Instituto de Educação e Cidadania, uma organização não governamental, né, uma ONG, em que nós levamos esses fundamentos da terapia sistêmica para a educação, para os professores de escolas públicas também. Esse é o nosso nicho no IEC. Bom, ao longo dessa minha experiência de mais de 35 anos, eu sempre tive muita fascinação pela mente humana. Como que nós processamos informações? Por que muitas vezes aqueles projetos que a gente tanto quer que dê certo e não funciona, parece que tem um entrave, parece que algo não vai bem, são obstáculos. E eu descobri, há mais de 35 anos, a PNL, né, a Programação Neurolinguística. O primeiro livro que eu li sobre o tema foi o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E de lá para cá eu venho empregando na minha vida, nas minhas aulas, no consultório e nos atendimentos e palestras, esses pressupostos da PNL que têm ajudado muito as pessoas reprogramarem a sua mente de uma forma óbvia, de uma forma tranquila e consciente. Então, além da PNL, eu fui, como eu disse, eu sou encantada pela mente humana, né? Como é que nós processamos essas informações, né? Por que eu quero ir, mas eu não consigo, eu não saio do lugar? Eu encontrei a constelação familiar ou as constelações sistêmicas, que é um tipo de terapia breve, desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger, ele cataloga algumas leis, que são leis sistêmicas, né? Eu estou falando de família. E muitas vezes nós negamos o nosso sistema de origem, a nossa família. Nós negamos o nosso pai e nossa mãe biológicos. E isso vai trazer também muitos emaranhados na nossa vida pessoal, profissional, financeira. Então, como que o MASE funciona, né? MASE é a sigla do Método Avançado de Cura Emocional. Se você que está aqui me ouvindo, está junto comigo, você pode passar pela experiência do MASE, sendo um cliente, um terapeuta. Então, o primeiro passo, assim que você se interessa, você vai entrar em contato comigo aqui nos comentários ou pelo direct no Instagram ou pelo meu WhatsApp, que é o 319-8899-2558. Na minha bio também tem. Você vai preencher um formulário com alguns dados. E com esses dados que eu estou te pedindo no formulário, eu já tenho alguns pré-requisitos para o seu atendimento. E nessas perguntas que eu te faço, sobretudo, eu vou perceber se você veio de um sistema funcional ou disfuncional. Então, o sistema é família. O que é um sistema disfuncional? E quando eu falo sistema, nós temos o sistema de origem, que é você, seu pai, sua mãe e seus irmãos, aqueles irmãos que estão na vida e aqueles que já não estão mais na vida. E temos também o sistema atual. Se você já está num outro relacionamento, se você tem filhos, esse é o sistema atual. Então, eu vou checar primeiro se você, adulto, veio de um sistema disfuncional. Se você vier desse sistema, se seu sistema de origem for disfuncional,
eu te aconselho a fazer uma constelação familiar. Então, ela vai ser a sua primeira sessão. Porque a primeira sessão, Cleise, é uma constelação familiar. Porque, segundo Bert Hellinger, os emaranhados da vida, os nossos problemas, as coisas que não estão dando certo, é porque o amor está fora do lugar. Então, a constelação familiar, ela se faz através de um campo mórfico ou campo morfogenético, em que as energias vão ser materializadas através do seu representante. Eu trabalho com a constelação individual, usando os bonecos, né? Porque eles estão numa representação quântica, né? É energia. Eu gosto muito de enfatizar que as constelações familiares, elas não têm a ver com religião, com espiritual. É energia. Então, nesse campo morfogenético, nesse campo mórfico, a energia virá. Então, a gente vai perceber se você está no lugar errado do seu sistema. É muito comum o filho ficar no lugar do pai ou da mãe. É aquela pessoa que começa a aconselhar os pais, aconselhar os irmãos. Ela aconselha todo mundo da família. Conhece alguém assim? Ela chega a ser o arrimo emocional da família. Se tem problema, ela quer resolver. Ela quer resolver o problema da avó, do avô, do pai e da mãe. Quando essa pessoa faz isso, ela se sente sobrecarregada. Ela se sente estressada, cansada. E um detalhe, por mais que ela faça, ela não vai conseguir resolver as questões das pessoas, porque cada um tem o seu momento de evolução, cada um está num momento diferente, tem valores diferentes. Então, isso é muito importante. Você não dá conta de pegar o que é do seu pai, da sua mãe ou dos seus ancestrais e achar que por você ter estudado mais, ter mais títulos acadêmicos, ser empreendedor ou empresário, você vai dar conta. Nós estamos falando de energia, a gente está falando de sentimento. Nós não estamos falando de títulos acadêmicos. Então, isso é muito importante. Então, na hora que nós fazemos a constelação, desde o momento que você realiza a constelação, ela começa a fazer os efeitos. E ela vai reverberando esses efeitos até 2 anos. E aí você pode me perguntar, Cleise, mas se eu faço uma constelação, aparece alguma coisa no campo, eu tenho que repetir a constelação? Não, você não precisa repetir a constelação. O que é muito comum o que aparece no campo, numa tal constelação, ou seja, o campo trouxe a clareza para o constelado e para o constelador. A constelação não resolve as suas questões, ela aponta. E aí, eu sei que eu tenho uma questão, mas como que eu vou fazer para resolvê-la? Aí nós vamos usar outras ferramentas, e eu vou utilizar, além da constelação familiar, mais 14 fundamentos para verificar o que é preciso fazer. Então, eu gosto muito de dar exemplo, porque na hora que eu dou exemplo, você pode se ver nesse exemplo que eu estou dando, porque todos nós somos humanos. E as nossas histórias, elas têm uma semelhança, não é assim? É uma implicância que nós temos com a nossa mãe. Eu briguei com meu pai, estou sem conversar com ele. Estou com questões financeiras, não estou querendo mais seguir essa carreira profissional, eu quero fazer uma transição de carreira. Estou num relacionamento, mas é um relacionamento tóxico, abusivo, eu não dou conta de sair. Então, tenho filhos que me dão problemas. Todas as nossas questões, elas são muito parecidas. Agora, a forma de resolver essas questões,
é que faz a grande diferença. De repente eu tenho alguma coisa que eu não quero mexer. Então, eu estou na minha zona de conforto. Eu tenho medo, eu tenho receio de sair dessa situação. E aí eu vou levando anos a fio essa situação. Até que um dia eu possa despertar e falar, não, basta. Agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou fazer o meu autocuidado. E quando eu penso em autocuidado, não só na questão externa da estética, de fazer um botox, uma harmonização facial, mas é o autocuidado emocional. O que falta em mim que eu estou buscando no outro, ou que eu estou buscando na outra pessoa? Por que eu estou tão incomodado ou incomodada com essa situação? É quando eu me questiono. Então, voltemos à aplicabilidade do método MASSE. Nesse formulário que você preenche para mim, ou vai preencher, eu já vou fazer um autodiagnóstico seu. Eu vou te explicar, olha, veja como que você se autoavaliou. Olha essa área da sua vida como tá. Às vezes ela tem uma ligação com a outra. Esse processo que eu envio para você, eu utilizo muito o WhatsApp, quando eu faço o seu audiodiagnóstico, e você vai decidir, então, se você quer fazer o processo da terapia sistêmica comigo. Lembrando e te informando que esse processo, ele consta de apenas 6 sessões. Então, se você vê de um sistema disfuncional, primeira sessão é a constelação. Vamos ver o que apontou no campo. Trouxe clareza? Vamos trabalhar. Aí eu vou usar as ferramentas ou os pressupostos, por exemplo, da PNL. Às vezes o seu problema é um trauma. Às vezes o seu problema é um bloqueio. Você tem medo de alguma coisa, você tem medo de dirigir, você tem medo de viajar, você tem medo de sair do seu trabalho atual e buscar outro trabalho. Você tem medo ou insegurança de pensar no seu relacionamento, e às vezes, se ele é muito tóxico, se é um relacionamento abusivo, o melhor para você é você se cuidar e sair desse relacionamento. Porque existem vários tipos de violência, né? E às vezes você está passando por uma violência física, uma violência moral, uma violência psicológica, que não é aquela violência apenas física. Então a gente tem que ver isso, porque se você não tiver equilíbrio, se você não tiver o domínio sobre suas emoções, você fica doente fisicamente. Porque o que é a doença no nosso corpo físico? É algo no nosso emocional que nós não damos conta e que vai somatizar no nosso corpo físico. Também a linguagem corporal faz parte dos fundamentos do MASSE, que eu mostro para a pessoa por que ela quebrou o pé esquerdo e não o direito. Qual que é esta relação? Todo problema que nós temos no nosso corpo físico, do lado direito do nosso corpo, é uma questão com o feminino na nossa vida. Esse feminino pode ser filha, pode ser parceira, pode ser mãe. E quando nós temos questões do lado esquerdo do nosso corpo físico, é uma questão que nós temos com o masculino na nossa vida ou conosco mesmos, né? Pode ser uma situação que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Então, se a gente pensar nas terapias holísticas, quase todas elas fazem essa leitura, que seja tarô, que seja mesa radiônica. Ainda ontem eu fiz uma mesa radiônica com a minha paciente, amiga, pet sitter, a Maitê. Foi muito legal, tem muita coerência. Tá, apontou, mas e daí? Cadê a solução? Então, uma coisa é você ter a certeza
de que algo não está bem na sua vida. Outra coisa é buscar informações e como eu vou resolver isso. Ou eu estou disposto a resolver isso agora, ou eu vou deixando passar. Então, é muito importante, a primeira coisa é você ter essa consciência de que você quer mudar. Na hora que você tem a consciência, o próximo passo é buscar informações para mudar. Eu estou aqui para te ajudar a fazer da sua caminhada de vida algo mais leve, menos sofrido, quando você toma consciência de onde você está e onde você quer chegar. Em todas as áreas da sua vida, já te dá uma clareza e um impulso para que você volte a buscar. Então, eu estou voltando aqui para a internet, fiquei um tempo ausente, né? É como se eu estivesse usando uma metáfora, amolando o meu machado. Então, às vezes na vida, a gente tem que parar para molar o machado. E de onde vem essa expressão? Conta-se a história de dois lenhadores que estavam disputando quem cortava mais lenha, com mais rapidez, né, com mais velocidade. Um lenhador era um jovem e o outro lenhador já era um senhor. Bom, eles começaram a competição para cortar a lenha. Nisso, o lenhador mais velho percebeu que o machado dele estava cego. Então ele parou e ficou amolando o seu machado. Enquanto ele amolava o machado, o lenhador mais novo, mais forte, mais veloz, falava, lógico que eu vou ganhar, pensava, né? Lógico que eu vou ganhar essa competição. Enquanto ele está parado, amolando o machado, eu vou aqui render o meu trabalho. Mas, para surpresa dele, depois que o senhor lenhador finalizou o amolar o seu machado, ele ganha a competição, né? Que ele já tinha experiência, ele já tinha expertise. Então, já tem um tempo, talvez 6 meses ou mais, que eu estou amolando o meu machado, estudando as possibilidades do digital, as possibilidades do infoproduto e também, junto com essa minha volta, eu quero contar para você que é terapeuta, pode ser psicólogo ou não, né? Você pode ser um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico. E se você quiser conhecer o MASSE, eu estou disponibilizando um curso todo gravado com um valor muito acessível pela Hotmart. Então você pode entrar, adquirir o seu curso e detalhe, você vai me ter como uma supervisora, como uma mentora. Toda dificuldade que você tiver, eu estou aqui para te ajudar. Cleis, eu não sou terapeuta, mas eu gostaria de ser. Eu vejo muito isso nos educadores, né? Porque o educador ele tem uma escuta muito desenvolvida. E às vezes você quer ser um terapeuta porque você dá conselho para as pessoas te ouvem. Também você pode fazer o curso e se tornar um terapeuta. O curso tem uma certificação da ABRAT, da Associação Brasileira de Terapias Holísticas, onde eu sou registrada. Então eu quero contar isso para você e de mostrar as possibilidades que nós temos de uma terapia breve. Eu acredito que você não precise ficar 8, 10 anos fazendo terapias semanais ou mensais. Então, venha conhecer o MASSE, passar pelo processo, né? Porque não adianta nada eu não conhecer alguma coisa e eu julgar que isso não funciona.
Então, eu voltarei aqui na próxima semana, sempre sexta, às 12h12. Te agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua atenção. E mais uma vez, dê o seu like ou dislike. E se for o like, se inscreva no meu canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Até mais.